Exercício 12. Verificar se são colineares os pontos A, B e C. Bom, primeiramente vamos imaginar o que significa eles estarem alinhados. Se eles estão alinhados, significa que eles estão sobre uma mesma linha. E como os vetores podem me ajudar a provar que eles realmente estão alinhados? Bom, se eu tenho pontos, eu vou formar vetores. Então, aqui com esses 3 pontos, eu posso combinar vários pontos para formar vários vetores. Nós vamos pensar pelos mais simples. Então, eu posso pensar no vetor AB, e a sugestão é que para esse tipo de exercício, crie 2 vetores com a mesma origem. Então, se esse é o vetor AB, o próximo vetor vai ter origem A e extremidade em C. Então, eu vou usar o vetor AB e o vetor AC. Se os pontos estão alinhados, esses vetores eles têm a mesma direção, e se eles têm a mesma direção, eles são chamados de vetores paralelos. E aí, como eles são paralelos, basta aplicar a regra para vetores paralelos. Basta provar que eles são paralelos, assim nós provamos que eles são pontos colineares. Então, o vetor AB é paralelo a C se existir uma constante de proporcionalidade K, de modo que eles se igualem. Portanto, primeiramente vamos calcular o vetor AB, que é a extremidade menos origem, B menos A. Fazendo as contas, nós chegamos que o vetor AB vale 3, 6 e 3. Aí nós vamos calcular o vetor AC, que é C menos A. Calculando ele, fazemos as operações indicadas e aí chegamos ao resultado de menos 1, 2 e menos 1. Bom, agora sim, efetivamente, podemos aplicar a definição de vetores paralelos. Substituímos o AB e o AC nesta equação. Aí, nós temos uma multiplicação por escalar, fazemos a multiplicação e vai surgir, então, uma igualdade entre vetores. Portanto, igualamos as componentes x com as componentes x, ordenadas igualamos as ordenadas e as cotas igualamos as cotas. Então, fazendo a igualdade desses vetores, nós tiramos um sistema de equações. Resolvendo esse sistema, 3 equações, uma única variável, pegando a primeira equação que é igual à terceira equação, determinamos que o K vale menos 3. Agora vamos trabalhar com a segunda equação, pois ela é diferente da primeira. 2K igual a 6. Aí nós concluímos que o K ele é 6 dividido por menos 2, menos 3. Ou seja, a constante de proporcionalidade é a mesma. Logo, eu provei que os vetores são proporcionais, concluo que eles são paralelos, e aí sim, concluo finalmente que os pontos são colineares. O mesmo procedimento vai ser aplicado para o exercício B, então os vetores são paralelos. Aplico a definição de paralelismo, verifico que eles são proporcionais, calculo os valores do vetor A, B e do vetor AC. Já vamos calculando. C menos A, então, fazemos o cálculo e aplicamos. Então, o vetor AC vale menos 1 e 5. E aí, agora, finalmente, aplicamos a definição de vetores paralelos. Substituímos os valores. Aí existe uma multiplicação por escalar, conforme o exercício anterior. Fazemos a multiplicação por escalar. Aqui os vetores ficaram separados. Temos uma igualdade entre vetores. Da igualdade entre vetores, tiramos um sistema de equação. Agora, olha só que interessante. 3 equações totalmente distintas. Da primeira equação, nós concluímos que o K vale menos 1. Da segunda equação, nós concluímos que o K vale 2. Opa! E da terceira equação, nós concluímos que o K vale 1/5. Ou seja, para cada equação deu um K diferente. Isso não pode acontecer.
Isso significa então que os vetores não são proporcionais. Se eles não são proporcionais, eles não serão paralelos e, como consequência, esses 3 pontos não serão colineares.